Policial joga aranhas em garoto negro, mas o que seu pai fez logo após é inacreditável. Em uma noite que parecia comum, um policial, em um ato de crueldade, jogou aranhas em um garoto negro apenas por diversão. O medo e o desespero no rosto de Miguel, de 16 anos, eram visíveis enquanto ele tentava se livrar do pânico. Porém, o que ninguém sabia era que a história de Miguel estava longe de terminar ali. Quando seu pai, um homem determinado e poderoso, soube do que havia acontecido, ele fez algo que ninguém poderia prever, algo que deixaria todos em choque e daria uma lição inesquecível àqueles que cruzaram seu caminho. Curioso para saber o que aconteceu? Deixe seu like, inscreva-se no canal para mais histórias impactantes como esta e comente de qual cidade você está assistindo. Prepare-se, porque o que seu pai fez logo após essa atrocidade vai surpreender e emocionar você. Vamos começar! Na periferia de uma grande cidade brasileira, um jovem negro, Lucas, caminhava pela rua tranquilo, após um longo dia de trabalho escolar. Ele não sabia, mas naquele dia, sua vida mudaria de forma irreversível. Ao se aproximar de uma praça, 2 policiais o pararam abruptamente. Com rostos fechados e atitudes agressivas, um dos policiais começou a questioná-lo sem motivo aparente. "Ei, você está fazendo o que aqui?", disse um dos policiais, sua voz ríspida cortando o ar quente da tarde. Lucas, com apenas 16 anos, ficou sem entender, mas se manteve calado. Ele sabia o que poderia acontecer se falasse algo errado. A tensão no ar era palpável, mas ele tentou manter a compostura. Os policiais começaram a revistar suas coisas de forma agressiva, sem motivo claro. Lucas tentou se afastar da situação, mas antes que pudesse dar um passo, um dos policiais, de maneira cruel e desnecessária, jogou algo em seu rosto. "Não vá a lugar nenhum, moleque", gritou o policial, enquanto o outro tirava de sua bolsa uma caixa com várias aranhas. Lucas estava paralisado, sentindo uma mistura de medo e indignação enquanto as aranhas caíam sobre seu corpo. O que aconteceu a seguir foi um pesadelo vivo para ele. Ele tentou se livrar delas, mas a situação piorou quando o segundo policial começou a rir. O que ele não sabia era que aquele ato de crueldade estava prestes a ter consequências imensas, e que seu pai, um homem forte e determinado, não ficaria calado diante de tal humilhação. Quando ele soube do que aconteceu com o filho, uma onda de raiva e dor tomou conta de seu coração. Ele não sabia ainda o que faria, mas sabia que nada mais seria igual. Lucas correu para casa, as aranhas ainda grudadas em sua roupa, seus pensamentos uma confusão de raiva e medo. Ele se sentia humilhado, mas o pior de tudo era saber que, embora tivesse sido tratado de forma desumana, ninguém parecia se importar. Naquela noite, Lucas não contou nada à sua mãe, temendo que ela ficasse ainda mais angustiada. No entanto, quando seu pai, Roberto, chegou em casa, ele não conseguiu esconder o que havia acontecido. "Pai, o que o senhor faria se fosse humilhado assim na rua? Se alguém fizesse isso com você?", Lucas perguntou, tentando disfarçar a dor com sua voz trêmula. Roberto, ao ouvir as palavras do filho, ficou em silêncio por um momento, seu rosto se tornando uma máscara de pura raiva. Ele já havia enfrentado inúmeras situações de racismo durante sua vida, mas nunca pensou que algo tão cruel aconteceria com o próprio filho. Sem dizer uma palavra, ele se levantou e foi direto para o telefone. Pouco depois, Roberto estava se dirigindo à delegacia mais próxima, o estômago revirado com a ideia de enfrentar aqueles policiais. Ele não sabia exatamente o que aconteceria, mas sabia que não podia deixar aquilo passar em branco. Precisava lutar, não apenas por seu filho, mas por todos os jovens negros que viviam a opressão diária nas ruas. Ao chegar à delegacia, Roberto foi recebido com desconfiança pelos policiais, mas ele não se intimidou. Sem perder a calma, explicou a situação de forma clara e firme. "Meu filho foi humilhado e maltratado. Eles jogaram aranhas nele e, o que é pior, fizeram isso sem qualquer justificativa. Isso não vai ficar assim." O policial que havia agido com mais crueldade contra Lucas foi chamado, e a tensão no ambiente aumentou. Roberto não olhou para ele, mas em sua mente, uma única palavra ecoava: justiça. Ele sabia que a luta seria difícil, mas não havia volta. O policial tentou negar os fatos, mas a história de Lucas foi confirmada por câmeras de segurança na rua. Naquele momento, Roberto se viu mais forte do que jamais imaginou. Ele não apenas estava lutando por seu filho, mas também estava ajudando a abrir os olhos da comunidade sobre o que acontecia diariamente com os jovens negros nas ruas. Na manhã seguinte, o caso de Lucas ganhou as manchetes locais. O vídeo da abordagem agressiva foi compartilhado amplamente nas redes sociais, e o nome de Roberto começou a ser citado em discussões sobre a luta contra o racismo nas forças policiais. Enquanto muitos aplaudiam sua coragem, outros questionavam o impacto das suas ações.
A indignação estava no ar, mas a batalha estava longe de ser vencida. Na escola, Lucas era constantemente abordado pelos colegas. Alguns o viam como um herói, outros, como um alvo fácil de zombarias. Mas nada disso o abalava tanto quanto a dor em seu peito ao lembrar do que havia acontecido. A humilhação, as aranhas, os olhares de desprezo, tudo ainda estava fresco em sua memória. Sentia-se, de certa forma, culpado, como se tivesse feito algo de errado ao ser quem era. Mas isso não era verdade. Enquanto Lucas se sentava sozinho no refeitório, seu telefone vibrou. Era uma mensagem de seu pai: "Estamos juntos, filho. Não esqueça disso. O mundo pode ser cruel, mas o que você faz diante disso define quem você é." Essas palavras, tão simples e poderosas, tocaram profundamente Lucas. Ele sabia que precisava enfrentar suas emoções e não se deixar consumir pelo ódio. Mas a ideia de fazer algo a respeito, de dar um basta, começou a ganhar força em sua mente. O sentimento de impotência foi substituído por uma chama de ação. Ele não seria mais a vítima silenciosa. Não só por si, mas também por todos os outros que passavam pelo que ele enfrentava. Era hora de tomar uma atitude. E foi quando Lucas começou a fazer algo inesperado. Ele procurou o conselho de amigos próximos e começou a planejar o que seria, sem dúvida, um dos momentos mais significativos de sua vida. Ele sabia que o caminho seria difícil, mas a luta pela justiça não era uma opção, era uma necessidade. O que Lucas não sabia era que esse momento se tornaria um marco na história da cidade. Sua coragem faria com que as pessoas não apenas se revoltassem, mas também olhassem para o sistema de forma diferente. Lucas se tornou um símbolo da resistência, e sua história tocou o coração de muitos. Ele não queria ser visto como herói, mas apenas como alguém que se recusava a ser invisível. A história de Lucas foi se espalhando. Seu nome estava em todos os lugares, nas redes sociais, nos noticiários e até nas conversas informais nos cafés da cidade. As pessoas começaram a olhar para ele de uma maneira diferente. Ele não era mais apenas o garoto que sofreu nas mãos da polícia. Ele era agora um símbolo de resistência, coragem e esperança para muitos. Roberto, seu pai, viu o impacto que a atitude de seu filho teve na comunidade. As cartas de apoio começaram a chegar em sua casa. Pessoas de diferentes origens e classes sociais estavam se unindo em defesa de Lucas e contra as ações dos policiais. Uma onda de solidariedade estava se formando, mas ainda havia muito a ser feito. Em casa, Lucas estava pensativo. Ele sabia que estava em um momento crucial. Seu próximo passo poderia ser o mais importante de sua vida. Ele decidiu que, mais do que ser apenas um rosto conhecido nas mídias, ele queria lutar de verdade por mudanças. Queria que sua cidade, e talvez até o país, enxergasse o problema do racismo estrutural e agisse para corrigir as falhas no sistema. Foi então que ele recebeu um convite inesperado. O Movimento Nacional contra o Abuso Policial queria que ele fosse o porta-voz em um evento. Aquilo era a oportunidade que ele esperava. Lucas sabia que essa era a chance de transformar sua dor em algo maior. Aceitou o convite com a certeza de que não poderia retroceder. O evento seria um marco na sua vida, e ele sabia que poderia inspirar outros a se levantarem contra a injustiça. O dia do evento chegou, e Lucas, acompanhado de seu pai e de alguns amigos próximos, se dirigiu ao local. O auditório estava lotado, e o clima era tenso. Muitas pessoas estavam ali para ouvir sua história, mas Lucas sentia uma pressão imensa sobre seus ombros. Ele sabia que aquela era sua chance de falar em nome de todos aqueles que não tinham voz. Quando chegou o momento de sua fala, o silêncio tomou conta da sala. Lucas respirou fundo e, com a voz firme, começou a falar. Hoje, eu não estou aqui para contar minha história, mas para falar por todos que sofrem em silêncio. Por todos os negros que são alvo de violência, desprezo e desigualdade. Hoje, a minha dor é a dor de muitos, e eu não vou me calar diante disso. Não posso mais. Ele pausou por um momento, olhando para a plateia. Eu não sou herói, eu sou uma pessoa. E como pessoa, eu tenho o direito de viver sem medo. Todos nós temos esse direito. Precisamos mudar, e essa mudança começa agora. As palavras de Lucas ecoaram pela sala. Alguns choraram, outros aplaudiram de pé. Mas o que aconteceu a seguir foi algo que ele jamais poderia ter previsto. Ao final do evento, um dos policiais responsáveis pela abordagem de Lucas, que estava presente, se aproximou dele. O homem parecia nervoso, mas também sincero. Eu não sei o que dizer. Eu errei. Eu estava errado, disse o policial, com a voz embargada. Lucas olhou para ele, não com raiva, mas com uma compreensão profunda. Ele sabia que aquele momento era uma chance de transformação.
Aquele policial, que antes representava a opressão, estava ali, se redimindo. Era o primeiro passo para a mudança que ele tanto almejava. Lucas deu um aperto de mão firme e respondeu: todos nós cometemos erros. O que importa é como escolhemos agir depois deles. Isso é o que vai definir quem somos. Foi um momento que tocou a todos presentes. O evento, que inicialmente parecia uma plataforma para Lucas se expressar, acabou sendo um divisor de águas, não só para ele, mas para todos aqueles envolvidos. A repercussão do evento foi além do que Lucas imaginava. Ele se tornou um símbolo não apenas para sua cidade, mas para um movimento nacional que crescia a cada dia. O apoio de pessoas que antes se viam distantes de sua realidade agora estava mais forte do que nunca. O caso de Lucas tinha tocado o coração de muitos, e ele passou a ser visto como um defensor da justiça e da igualdade. Mas, por trás de toda a visibilidade e aplausos, Lucas sentia o peso da responsabilidade. Ele sabia que sua jornada não acabaria ali. De alguma forma, ele ainda estava em um campo minado, onde cada movimento seu seria analisado, criticado e até questionado. O que ele mais temia não era a oposição, mas a possibilidade de perder a essência do que o motivava. A convivência com seu pai, Roberto, também começou a mudar. Enquanto Lucas se tornava cada vez mais ativo nas campanhas por justiça, Roberto se via em um dilema interno. Ele sabia que seu filho estava se expondo de uma forma arriscada, mas, por outro lado, não podia deixar de sentir orgulho da coragem que ele demonstrava. Roberto, apesar de apoiar Lucas, sentia a angústia de um pai que queria protegê-lo, mas sabia que a luta era maior que qualquer proteção. Em uma noite tranquila, enquanto Lucas estava em sua casa preparando um discurso para uma nova manifestação, Roberto entrou no quarto de seu filho. Lucas, você sabe que estou orgulhoso de você, mas... Roberto hesitou, procurando as palavras certas. Você não acha que está se colocando em risco demais? Eu sei que o que você está fazendo é importante, mas... E se as coisas derem errado? Lucas parou o que estava fazendo e olhou para seu pai com um sorriso calmo. Eu sei o que você está sentindo, pai. Mas, se eu não fizer isso, quem vai? Eu não posso ignorar a dor dos outros só porque é mais seguro para mim. Não se trata de mim, mas de todos nós. As palavras de Lucas eram firmes, mas também cheias de uma tristeza silenciosa. Ele sabia que, ao se expor, estava se arriscando, mas também sabia que era a única maneira de fazer a diferença. Roberto, por mais que quisesse proteger o filho, entendeu que não poderia impedir Lucas de seguir o caminho que ele escolheu. Ele simplesmente precisaria apoiar, ainda que com o coração apertado. Os dias seguintes foram uma montanha-russa de emoções. Lucas foi convidado para várias entrevistas, encontros com líderes de movimentos sociais e até mesmo reuniões com políticos. Ele estava se tornando uma voz forte dentro da luta contra o racismo e a violência policial. Mas, nem todos estavam felizes com essa ascensão. O policial que havia se aproximado de Lucas no evento, ainda tentando se redimir, começou a sofrer pressão. Seus colegas de profissão o viam com desconfiança e até hostilidade. Alguns até insinuaram que ele estava sendo manipulador, tentando parecer um herói arrependido para limpar sua imagem. Aquela pressão foi mais um teste para a mudança que Lucas e o policial estavam tentando instaurar. A situação ficou ainda mais tensa quando, durante uma manifestação organizada por Lucas, um grupo de policiais agiu de maneira brutal contra os manifestantes. O ato de violência foi transmitido ao vivo e rapidamente se espalhou pelas redes sociais. As pessoas, furiosas com a atitude, começaram a cobrar medidas mais drásticas, e a pressão sobre as autoridades aumentava. Foi nesse momento que Lucas teve uma decisão a tomar. Ele poderia se distanciar da luta e focar na sua própria segurança ou seguir em frente, sabendo que sua presença representava mais que apenas sua causa. Representava uma geração que estava cansada de ser silenciada. Com o apoio de seu pai, dos amigos e da comunidade, Lucas tomou sua decisão. Ele continuaria lutando, não só por si, mas por todos que, como ele, um dia foram invisíveis. A pressão sobre Lucas só aumentava. Cada dia, uma nova manchete, um novo comentário nas redes sociais, ou uma nova manifestação de apoio. Ele não sabia até quando conseguiria manter o foco. Mas havia algo dentro dele, uma chama que o impulsionava a seguir em frente, apesar dos obstáculos. O caso do policial, que inicialmente parecia ser uma exceção, se espalhou e tomou proporções ainda maiores. Lucas e seu pai, Roberto, estavam no centro de um debate nacional. Havia uma crescente pressão para que a polícia fosse reestruturada e responsabilizada pelos excessos cometidos, mas também havia quem defendesse o status quo. A polarização estava no auge. Num fim de tarde, Lucas se viu diante de um grande dilema.
Em uma reunião privada com líderes de movimentos sociais, um dos organizadores lhe propôs uma ideia radical: um protesto massivo em frente à sede da polícia. O evento seria a maior manifestação que o país já havia visto, reunindo milhares de pessoas de todos os cantos. A ideia era simples: dar um grito que ninguém pudesse ignorar. Mas, ao mesmo tempo que essa proposta parecia ser o passo mais lógico para o movimento, Lucas sabia dos riscos envolvidos. Ele já havia visto, de perto, o quanto as forças de segurança estavam dispostas a ir para conter os protestos. Ele também sabia que, caso algo de errado acontecesse, ele seria o principal alvo. É a única forma de a gente realmente ser ouvido, Lucas, disse um dos líderes, com firmeza. É agora ou nunca. Após muito ponderar, Lucas sentiu um peso em seu peito. Ele já havia dado tudo o que tinha. Mas, mais uma vez, ele sabia que essa luta não era sobre ele, mas sobre os outros, sobre os milhares de invisíveis que precisavam de voz. Ele olhou para seu pai, que estava sentado ao seu lado, e viu a preocupação em seus olhos. Pai, eu sei que você tem medo, e eu também tenho. Mas a luta é maior que a gente, disse Lucas, com a voz firme, embora a ansiedade começasse a tomar conta dele. Roberto olhou para seu filho, com os olhos marejados. Ele sempre soubera que Lucas era especial, mas agora, mais do que nunca, via o quão grande era o sacrifício que ele estava disposto a fazer. Eu te apoio, Lucas. Sempre. Mas, saiba que você não está sozinho. Isso é o que eles precisam entender. A mudança não vem com medo, e sim com coragem. A manifestação foi marcada para a semana seguinte. As ruas foram tomadas por pessoas de todas as idades, cores e origens, todas unidas por uma causa maior. O cenário era tenso, as autoridades estavam alertas, mas o clima de união era palpável. Lucas sabia que algo grande estava acontecendo, algo que não poderia ser revertido, mesmo que quisesse. Quando o dia finalmente chegou, a energia nas ruas era eletricamente carregada. Os gritos por justiça e igualdade ecoavam pelas avenidas. À medida que o protesto avançava, os primeiros sinais de confrontos começaram a surgir. Mas Lucas manteve o foco, caminhando ao lado de seu pai, em meio à multidão. Ele sabia que o momento decisivo estava se aproximando. Foi quando, em meio ao caos, uma linha de policiais apareceu no horizonte. Lucas viu os olhares tensos de alguns deles, e no fundo, sabia que aquele seria um dos momentos mais difíceis de sua vida. O que aconteceria a seguir definiria o futuro do movimento. Mas antes que os primeiros confrontos começassem, algo inesperado aconteceu. O policial que havia sido envolvido no incidente com Lucas, aquele que ele sempre via como um inimigo, apareceu na linha da frente, com a cabeça baixa. Ele olhou diretamente nos olhos de Lucas, e por um instante, o mundo pareceu parar. Sem dizer uma palavra, o policial deu um passo à frente, afastando-se da linha de frente. Era como se ele estivesse se colocando contra a repressão, ao lado da mudança. O gesto, simples mas poderoso, fez com que os manifestantes se acalmassem. A cena foi transmitida ao vivo e rapidamente viralizou. Aquela ação inesperada, em que um policial se afastava do sistema que o oprimia, gerou uma onda de reflexão em todo o país. A partir daquele dia, o movimento por justiça racial tomou um novo rumo. O apoio da sociedade foi maior do que qualquer um poderia imaginar. Lucas e todos aqueles que estavam ao seu lado finalmente começaram a ver os frutos de uma luta árdua. Mas, ao mesmo tempo, sabiam que aquele momento não era o fim. Era apenas o começo de uma mudança que, se fosse bem alimentada, poderia trazer uma revolução para o Brasil.